Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula sobre oração na perspectiva puritana. Até agora nós tivemos 3 aulas bastante doutrinárias, bem conceituais, né? Hoje nós falamos sobre a nossa necessidade de sermos orientados na oração. Falamos também sobre o que é oração, numa perspectiva ampla, puritana, né? Partindo do ponto de vista do John Bunyan. E nós também falamos na última aula, uma aula um pouco bem mais doutrinária, bem mais conceitual, mas também de muita importância, sobre o papel da oração nos decretos eternos de Deus, nos planos eternos de Deus. Na aula de hoje, nós vamos então começar a lidar com algumas questões práticas sobre a nossa vida de oração. As outras 3 aulas são extremamente importantes para nos dar um bom fundamento, né, um bom embasamento, e agora nós vamos falar um pouco sobre a prática puritana da oração. O tema da nossa aula de hoje, nossa quarta aula, é Thomas Watson e a prática da oração. Quando nós falamos sobre prática da oração, eu preciso tentar definir bem os termos aqui, tá? Então imagine, se você perguntasse para um puritano, por exemplo, como é que eu posso levar uma vida de oração? Provavelmente ele iria lhe responder falando sobre a maneira como você pode selecionar momentos do seu dia para poder falar com Deus, sobre como você consegue orar sem cessar numa oração mental ou numa oração pública, uma oração familiar, uma oração privada, enfim. Se você perguntasse sobre uma vida de oração para um puritano, ele iria tratar com relação a esses meios, né? Essa prática rotineira da oração. Mas se você perguntasse a ele sobre como é que eu posso praticar a oração, como é que eu posso me dirigir a Deus em oração, muito provavelmente a resposta dele seria em outros termos. Seria mais no tipo, quando você for orar, quando você for se dirigir a Deus, praticar a oração, então você utilize de argumentos para falar com Deus. Ou você rememorize, lembre as promessas de Deus, né? Você tenha junto consigo um mandamento, uma palavra da parte de Deus para poder pleitear com Ele. Então, a prática da oração puritana é mais estrita nesse tema, né? Claro que ela é extremamente abrangente, mas para a nossa aula de hoje, nós vamos falar nesse aspecto mais prático de como é que eu devo me dirigir a Deus, como é que eu devo praticar então a oração nesses termos, tá? Agora, é claro que os puritanos, a maioria deles falaram de uma forma excelente sobre como é que nós podemos praticar a vida de oração, mas entre os puritanos, Thomas Watson, sem dúvida, ele se destaca, né? Sem dúvida, você já deve ter ouvido falar do Thomas Watson, ele é um dos puritanos mais conhecidos, mais populares, mais publicados. Então nós vamos falar um pouco sobre Thomas Watson e a prática da oração, vendo então pelo menos 3 conselhos que ele nos dá para que a gente possa utilizar no momento em que nós formos nos dirigir ao Senhor em oração. Antes de nós falarmos desses conselhos, vamos então partir para uma introdução biográfica. Thomas Watson viveu em 1620 a 1686. Ele foi um influente pastor e escritor puritano, conhecido por sua profunda compreensão das Escrituras e habilidade de comunicar verdades bíblicas com clareza e profundidade pastoral. Ele serviu como pastor em Londres, onde pregou com zelo e foi amado por sua congregação. Watson produziu várias obras que se tornaram clássicos da literatura puritana, como Um Corpo de Divindade. Então, Thomas Watson ele é um puritano bastante conhecido, tanto na sua época, quanto muito tempo depois, né? E ele se destaca justamente pela maneira didática que ele expõe as Escrituras, tá? Então ele é muito conhecido nessa área, né? A maioria dos livros que ele escreve é clássico. O livro que ele escreveu sobre meditação é um clássico, o livro que ele escreveu sobre os 10 mandamentos é um clássico e por aí vai. Esse livro que ele cita aí, Um Corpo de Divindade, é um livro, é uma série de 3 volumes, na verdade, onde Thomas Watson ele expõe vários sermões acerca do breve catecismo de Westminster. Então são 3 volumes. No primeiro volume, nós temos aqui em português, é uma série de sermões no breve catecismo de Westminster acerca da nossa fé, aquilo que nós cremos sobre Deus. O segundo volume é uma exposição dos 10 mandamentos, seguindo ainda o breve catecismo, que nós não temos em português ainda. E o terceiro volume dessa série, Um Corpo de Divindade, é somente sobre a oração do Senhor. Então, o Thomas Watson, nesse terceiro volume, ele vai expor a oração do Senhor, como está lá no breve catecismo, né? Mas fora essa exposição do corpo de divindade, né, que são sermões no breve catecismo, ele também tem vários outros sermões sobre oração, e na maioria dos livros que o Thomas Watson escreveu, a maioria deles, por alguma razão, em algum momento,
ele vai falar sobre oração, ele vai pontuar sobre oração em alguma parte. Por exemplo, nós lemos, né, o Soldado Cristão, escrito pelo Thomas Watson em nosso clube de leitura puritana. E lá tem um momento, né, dos meios de graça, onde ele destaca a oração e ele passa a falar, então, coisas maravilhosas e importantes sobre a oração, né? Uma curiosidade, inclusive, do Thomas Watson, é que ele faleceu ali em 1686 e ele morreu orando, né? Quando ele estava orando, então, ele faleceu ali, foi encontrado o seu corpo posicionado no momento em que ele estava orando, tá? Então, ele foi um puritano que realmente falava sobre oração, escreveu sobre oração diversas vezes, tem sermões dele sobre oração e o Senhor achou por bem tomá-lo enquanto ele estava orando, tá? E um desses sermões é o que nós vamos estar utilizando para poder embasar a nossa aula de hoje sobre a prática da oração. Lembrando que, como os puritanos são bem vastos, bem amplos, eu vou destacar o que o Thomas Watson fala, mas claro, assim como nas outras aulas, quando for necessário, a gente vai acabar trazendo, então, alguma frase, algum argumento de outro puritano também, tá? Então, Thomas Watson dispensa apresentações, né? Ele é um puritano favorito da maioria daqueles que costumam ler a teologia puritana. Vamos, então, para o primeiro aconselhamento dele sobre a prática da oração? Em primeiro lugar, ore utilizando argumentos, tá? Então, para que você tenha uma vida de oração, na verdade, quando você se direciona a Deus em oração, uma das coisas que você tem que fazer na prática da oração é orar utilizando argumentos. Como assim? Thomas Watson escreve: a oração que mais provavelmente prevalecerá com Deus deve ser argumentativa. Deus ama que nós pleiteemos com Ele e que usemos argumentos na oração. Uma oração argumentativa nada mais é do que aquela oração que, quando você vai suplicar algo a Deus, você dá razões para aquilo que você está pedindo, né? Você argumenta com o Senhor, utiliza de meios para poder pleitear com o Senhor aquilo que você está pedindo. Thomas Watson ele dá um exemplo muito maravilhoso que eu achei até melhor colocar aqui na íntegra para vocês, tá? Watson, ele usa o exemplo de Jacó em Gênesis capítulo 32, quando orou: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, verso 11. Então, essa oração de Jacó, esse pedido de Jacó, né, quando ele volta para a terra dele, e ele descobre que Esaú, o irmão dele, está vindo ao seu encontro com um exército, faz com que Jacó fique temeroso da sua própria vida, né? E então ele ora a Deus e ele fala: Senhor, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão. Essa é a oração. Mas Jacó não fez só oração, ele fez uma oração argumentativa. Veja só, Watson escreveu: veja quantos argumentos Jacó usou em sua oração. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão. Essa é a oração. Os argumentos que ele usou provêm do mandamento de Deus. Senhor, que me disseste: torna-te à tua terra, verso 9. Como se ele tivesse dito: eu não fiz essa viagem por minha própria conta, mas segundo a tua direção. Portanto, por tua honra, deves me proteger. E ele usa outro argumento: e tu disseste: certamente te farei bem, verso 12. Senhor, tu has de negar a tua própria promessa? Assim, ele foi argumentativo na oração. E ele obteve não só uma nova bênção, mas um novo nome. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse exemplo é um dos exemplos favoritos dos puritanos, né? Acerca da oração de Jacó diante de Deus. Mais uma vez, perceba, a oração dele, a petição dele, é para que Deus livrasse ele das garras do seu irmão. Mas ele utiliza, pelo menos aqui, dois argumentos que Thomas Watson destaca, tá? O primeiro é um argumento que provém do mandamento de Deus. Ele diz: Senhor, que me disseste, torna-te à tua terra. Ou seja, eu estou indo para cá, eu estou fazendo essa viagem, Senhor, porque foi o Senhor que mandou eu vir. Agora eu estou vindo e fiquei sabendo que o meu irmão está vindo para me matar, né? Mas foi o Senhor que mandou eu vir. Então eu só estou aqui por causa do Senhor. Em segundo lugar, Jacó lembra a Deus a promessa que Deus lhe fez. Quando ele diz: e tu disseste, certamente te farei bem. Então Jacó ele não só orou, mas dá para ver aqui o fervor dele, né? O desejo dele, o argumento dele diante de Deus: Senhor, eu só estou aqui, livra-me,
peço-te da mão do meu irmão, porque foi o Senhor que mandou eu vir para cá, e o Senhor prometeu que iria me fazer bem. E o que acontece? Deus diz que o nome dele será Israel, porque ele combateu com Deus e ele prevaleceu, né? Então, uma oração argumentativa é uma oração onde você vai até Deus não apenas para pedir alguma coisa, não apenas para suplicar, mas você utiliza argumentos do porquê que você está pedindo aquilo, né? Você coloca fundamentos, você pede, você dar a Deus razões para que Deus possa lhe atender, tá? Talvez você pergunte, ok, nós temos esse exemplo do Thomas Watson em Jacó, que é maravilhoso, mas isso não seria uma forma de colocar Deus contra a parede? E a primeira resposta é não. Por quê? Porque nós temos algumas razões para usar argumentos na oração. E é o que o Thomas Watson trabalha. Razões para a oração argumentativa. Primeiro, Jesus nos ensina a orar utilizando argumentos para reforçar nossas petições. Então, nós somos chamados, ensinados por Cristo a orar utilizando argumentos. Onde nós encontramos isso? Na famosa oração do Pai Nosso, né? Quando Cristo ele ensina a oração do Pai Nosso, lá no final, ele fala o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. No comentário do John Flavel sobre o catecismo, né, de Westminster, sobre a oração do Senhor, o John Flavel ele faz a seguinte pergunta: por que Cristo conclui a oração utilizando a palavra porquê? E a resposta que o John Flavel dá é porque Cristo estava aqui validando o uso de argumentações para a oração. Então é como se ele estivesse nos ensinando a orar o seguinte: Senhor, santificado seja o teu nome, dê-nos o pão de cada dia. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Então, essa conclusão da oração do Pai Nosso são argumentos utilizados para que Deus possa nos ouvir. Por que Deus deve nos livrar do mal? Porque o poder é dele. O poder não provém de nós. Nós não somos poderosos para nos livrar sozinhos, né? Então, quando nós dizemos porque teu é o poder, estamos dizendo, Senhor, nós estamos falando com o Senhor, orando ao Senhor, porque o poder é teu. Porque o reino é teu, né? A glória é tua. Então, a oração argumentativa, ela é validada pela oração do Pai Nosso. Então, nós temos exemplos no Novo Testamento, mas nós temos o ensino no Novo Testamento. Uma segunda razão muito importante é que essas razões não têm a ver com convencer a Deus, mas para tocar a nós mesmos, tá? Então, quando a gente utiliza argumentos nas nossas orações, o nosso objetivo não é convencer a Deus a fazer o que a gente quer contra a vontade dele. Não é. O objetivo não é convencer a Deus a ele agir contra a vontade dele, porque ele foi conquistado pelos nossos argumentos. Não é. Porque o uso dos argumentos, na verdade, tem muito mais a ver com nos tocar do que tocar a Deus, tá? Vamos ver como é que o John Flavel, ele coloca isso, também tratando acerca da oração do Senhor. Pergunta do catecismo: então por que argumentamos? Resposta: para o nosso próprio proveito, para o alargamento de nossos próprios corações, para o aumento do nosso fervor, para o exercício da fé, esperança, zelo, amor, etc. E assim nos preparamos para a misericórdia, para que possamos, com mais gratidão, receber e empregar nossas petições com maior aproveitamento. Qual é o ponto de vista aqui, tá? Por que Deus prefere orações argumentativas? E por que a maioria das vezes, principalmente nos Salmos, né? Quando os salmistas vão orar a Deus, eles utilizam de argumentos, por exemplo, Senhor, o Senhor que fizeste maravilhas no passado, o Senhor que nos prometeste grandes coisas e tudo mais. Por que esses argumentos são importantes, mas que não tocam a Deus, servem mais para tocar a gente? Porque geralmente, quando nós oramos utilizando argumentos, né, nós estamos pensando duas vezes naquilo que nós estamos pedindo. Então, por exemplo, você quer orar a Deus, suplicar a Deus para que Deus lhe conceda um transporte, né? Então, vamos supor que você é um pai de família, tem filhos pequenos, precisa de um transporte, e aí você deseja orar a Deus, ou então você está na igreja, você é alguém que trabalha à frente da igreja e percebe a necessidade de um transporte para fazer a obra de Deus. Então, você vai até Deus e pede para que Deus lhe dê um transporte. A grande pergunta é, para que você quer um transporte e por quê? Qual é a razão de você querer um transporte? Se você começar a sondar essa pergunta, você vai descobrir o coração que está por trás da sua petição. Você vai querer um transporte realmente para poder servir a Deus? De fato é para a glória de Deus? Realmente é porque você deseja servir ou é mais por comodidade?
Será que Deus vai ser glorificado mais ainda você recebendo esse transporte? Será que você consegue montar tudo isso, né? Então, essas perguntas vão sondar o seu coração e aí você vai conseguir orar de coração a Deus. Você vai ter um bom fundamento, boas razões. Você não está pedindo da boca para fora, né? Quanto mais você argumenta, é sinal de que você percebe a necessidade que você tem daquilo pela qual você argumenta. Por isso que o argumento, ele não toca a Deus nesse sentido, né? Ele serve para nos tocar, para que a gente perceba a importância daquilo que nós estamos pedindo. Uma oração sem argumento, geralmente é uma oração rápida, uma oração que não foi muito bem pensada, às vezes é uma oração simplesmente para cumprir o dever da oração, né? Mas você não para pensar no que você está pedindo, você não para perceber a importância daquilo que você está pedindo, tá? Então, por exemplo, você tem um familiar que ainda não é cristão, que ainda não é salvo, ok, você ora pela conversão dessa pessoa, agora você argumenta com Deus, você suplica, você insiste, você enche a sua boca com argumentos, como diz Jó, né? Jó capítulo 23, se eu não me engano. Quem dera eu estivesse diante de Deus, encheria a minha boca de argumentos, né? Esse é um texto que o Matthew Henry utiliza para poder falar sobre argumentar na oração. A questão é, quando você não tem esses argumentos, não tem fundamento, não tem razão, você está pedindo para Deus coisas que muitas vezes pode ser simplesmente da boca para fora. Pode ser só parte da sua lista, né? Mas uma oração argumentativa não. Deus, ele ama que nós utilizemos argumentos. Deus, ele ama quando nós suplicamos a ele e nós damos razão daquilo que nós estamos pedindo, né? Porque é sinal que, de fato, nós estamos nos importando com aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes, nas reuniões de orações, não sei se acontece na sua igreja, né? Mas, às vezes, nas reuniões de orações, aquelas orações que têm mais argumentos, muitas vezes são as que mais nos levam a ter mais fervor na oração. Você está orando em unanimidade, você até sente mais fervor, mais desejo de interceder. Por exemplo, quando você encontra alguém, pede uma oração por alguém que está enfermo, aí a pessoa vai e ora, e entre as razões que ela dá para que Deus tenha misericórdia e cure aquela pessoa, ela pode citar várias coisas. Por exemplo, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça, né? Tu és um Deus todo-poderoso. Senhor, Tu pode fazer isso para a Tua própria glória. Senhor, Tu pode utilizar esse acontecimento para você ser engrandecido. Quando as pessoas começam a utilizar esses argumentos na oração, você pode perceber que aquela oração, ela flui com mais liberdade e até mesmo nos influencia a ter mais fervor naquilo que nós estamos pedindo. É diferente de alguém que simplesmente diz, Senhor, cura no fulano de tal, e acabou. Então, uma oração com argumentos, né, é uma oração melhor pensada, tá? Outro exemplo muito bom que nós podemos trazer aqui é do George Miller, né? George Miller, muito conhecido pela sua vida de oração, pelo seu orfanato, né? Que ele cuidava realmente apenas crendo no poder de Deus, na providência. E se você já leu ou já estudou sobre a vida do George Miller, ou sua autobiografia, você vai perceber que muitas das petições que ele fez a Deus, ele escrevia os argumentos que ele iria utilizar na oração. Por exemplo, eu me lembro de uma que ele estava querendo abrir um terceiro orfanato na mesma rua, né? Ele já tinha um orfanato para meninas, tinha um orfanato para meninos, e ele estava começando a querer orar por um terceiro orfanato. O que ele fez? Ele escreveu os contras e depois ele escreveu o lado positivo de suplicar isso a Deus. E entre os seus argumentos estava lá. Ele orava porque isso iria trazer mais glória a Deus. Se 2 orfanatos traz glória, 3 vai trazer muito mais. Isso iria alcançar mais crianças pequenas, isso iria prover mais a ajuda espiritual para mais meninos e meninas. Então, ele escrevia seus argumentos para a sua petição e suplicava eles diante de Deus. O que aconteceu? Ele levantou um terceiro orfanato, entendeu? Então, os puritanos, não é só Thomas Watson, William Brackell, John Owen, Thomas Boston, a maioria, John Flavel, né? A maioria dos puritanos que falavam sobre oração, eles sempre incentivavam a fazer uma oração argumentativa, tá? Então, não só jogue diante de Deus que você está pedindo. Pense realmente quais são os argumentos que você pode utilizar para suplicar diante de Deus, para que você tenha certeza daquilo que você está pedindo, tá? Isso vai sondar o seu coração e você vai conseguir orar de coração a Deus. Agora vamos para alguns tipos de oração argumentativa que o Thomas Watson coloca aqui no seu sermão. Primeiro, ele fala sobre nós orarmos os mandamentos do Senhor. No texto que nós colocamos aí,
ele utiliza o exemplo de Jacó, né? Quando ele fala, Senhor, o Watson nos deu o exemplo de Jacó. Os argumentos que ele usou provêm do mandamento de Deus. Senhor, que me disseste, torna-te a tua terra. Como se ele tivesse dito, eu não fiz essa viagem por minha própria conta, mas segundo a tua direção. Portanto, por tua honra deve me proteger. Jacó usou um mandamento especial, né? Um mandamento que Deus deu apenas para ele. Foi um mandamento individual. Mas nós podemos orar a Deus por mandamentos gerais que ele coloca na sua palavra. Como, por exemplo, a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, se você está orando contra algum pecado, ou então está tendo dificuldade para obedecer algum mandamento, suplica a Deus baseado no mandamento. Senhor, foi o Senhor que me ensinaste a ser santo. Ou então, se o mandamento do Senhor está te trazendo algum tipo de sofrimento pela obediência, como, por exemplo, você ser honesto no trabalho, você não mentir, e aquilo está trazendo consequência para você, ora a Deus, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou sendo justo por causa dos teus mandamentos. Então você pode utilizar os mandamentos do Senhor para argumentar com Ele. E Deus tem prazer que isso aconteça, né? Deus tem prazer que nós utilizemos a sua palavra para Ele próprio. Isso não é colocar Deus diante da parede. Isso é nos colocar diante de Deus da maneira como Ele nos ordenou, utilizando a palavra dEle para nós sermos levados até Ele, né? Aquele Salmo 119, quando ele diz, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, né? Então o Senhor, que bom foi ter sido afligido para que eu pudesse aprender os teus mandamentos. Então utilize os mandamentos do Senhor para orar. Outra forma de oração argumentativa, orar pelas promessas. Mais uma vez, Jacó teve uma promessa específica que o Thomas Watson citou, que Deus iria fazer bem a ele, né? Nós também temos várias promessas. Por exemplo, você pode orar a Deus diante de uma tentação para que Ele lhe dê o escape. Porque não foi isso que Ele prometeu, 1 Coríntios 10? Que Deus não nos deixa ser provados além do que nós podemos, mas junto com a tentação vem também um escape. Outra promessa que nós podemos utilizar, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de nós. Ou então, pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O Senhor disse que proveria, cada dia basta o seu mal. Então, nós somos chamados a orar a Deus utilizando as suas promessas. Em terceiro lugar, nós podemos utilizar os atributos de Deus para nós orarmos a Ele. Thomas Watson não deu um exemplo aqui em Gênesis 32, mas ele escreveu o seguinte, como um exemplo de utilizar os atributos de Deus. Watson diz, Senhor, Tu chamas de Ti mesmo o Deus de toda graça. E para onde devemos ir com nossa vasilha, senão para a fonte? Senhor, a Tua graça pode ser transmitida e assim ainda não é comprometida. Então, ele está dizendo, se Deus ele é o Deus de toda graça, então vá até Ele e diz, Senhor, Tu se chamaste de Deus de toda graça, né? Tu disseste que o Teu nome é gracioso, Tu disseste que o Teu nome é amor, Tu és misericordioso, então suplica o perdão de Deus. Como Davi fala, né? Quando Davi vai até Deus e diz, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Então, utilize os argumentos da oração, dos atributos de Deus. Tem um exemplo muito bom também de Jacó, que o Watson poderia ter colocado, né? Que é quando Jacó, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó estão presos no Egito por causa de José. Então Jacó vai até Deus e diz, Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e faz com que aquele homem, aquele faraó, aquele que está na frente ali, que está prendendo os meus filhos, tenha misericórdia dos meus filhos. Então, para você orar, para que alguém sinta misericórdia de alguém, só um Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Nós podemos orar para que Deus possa fazer alguém ter misericórdia, porque só Ele pode transformar o coração de um pecador, inclinar o coração de um pecador, transformar o coração de um pecador, para que ele sinta misericórdia, né? E foi o que Jacó fez. E o que aconteceu foi justamente naquela volta da viagem que José se revelou para os seus irmãos, não conseguiu ir adiante, né? No seu fingimento. Então é isso, você vai até diante de Deus, suplica a Deus baseado em quem Ele é, que Ele é onipotente, onipresente, que Ele é soberano, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele é um bom Pai, que Ele é o nosso Pai, que Ele é gracioso, enfim. Você lembra dos atributos de Deus e suplica baseado nele. E por fim, talvez o argumento final é o próprio Cristo, né? Thomas Watson ele deixa um exemplo aqui, ele diz, não tem Cristo adquirido graça para pobres criaturas miseráveis? Cada dracma de graça custa uma gota de sangue. Porventura Cristo morreu para comprar a graça para nós,
e não desfrutaremos do fruto de sua compra? Senhor, que é teu deleite conceder misericórdia e graça, e tu irás limitar a ti mesmo e teu próprio deleite? Tu prometeste dar o teu Espírito da graça. A verdade pode mentir? A fidelidade pode enganar? Então, esse argumento é um pouco mais ousado, mas são argumentos válidos de nós suplicarmos diante de Deus baseado nos méritos de Cristo, né? Cristo nos comprou para o Senhor. Então nós podemos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Ele já morreu por nós, sofreu a ira de Deus, tá? Então, se você quer ter uma prática na oração, passe a utilizar argumentos que vão glorificar a Deus, porque são argumentos que estão fundamentados na palavra de Deus. Esse é o primeiro conselho geral que o Thomas Watson nos dá. O segundo conselho que ele dá é o seguinte: ore com fervor. A oração deve ser feita com zelo e fervor. A oração fria, assim como o suplicante frio, nunca prospera. Oração sem fervor é como um sacrifício sem fogo. A oração é chamada de derramar da alma, dando a entender veemência. 1 Samuel 1,15. O primeiro conselho é que nós devemos orar a Deus utilizando argumentos. O segundo é que nós devemos fazer orações com fervor, tá? O que é fervor? Primeiro, o que não é fervor, né? O fervor não significa orar em voz alta, orar gritando ou suplicar de uma forma audível, ou você usar palavras eloquentes, frases eloquentes. Então isso não é fervor, porque o homem natural pode fazer isso. O fariseu pode muito bem orar de uma forma muito bonita, pode orar de alta, né, com a voz alta e tudo mais, mas ele não vai estar suplicando a Deus com fervor. Por exemplo, Thomas Watson dá o exemplo de Ana, né? A oração é chamada de derramar da alma, mas Ana não estava falando nenhuma palavra. A Bíblia diz que os seus lábios apenas se mexiam, né? Inclusive o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada, e ela disse: não, Senhor, eu estava derramando a minha alma. Ou seja, ela estava fazendo uma oração com fervor, né? Ela estava derramando. Essa oração com fervor é isso. Orar com fervor é você derramar sua alma diante de Deus. Você orar com sinceridade, com tudo aquilo que você tem. Então, isso não significa, mais uma vez, gritaria, eloquência, palavras bonitas, palavras grandes, a veemência de alguma forma física. Isso significa que você está orando a Deus com tudo aquilo que você tem. Pode ser uma oração mental, pode ser uma oração silenciosa, mas é uma oração fervorosa. Romanos capítulo 12, né? Sede fervorosos no espírito, ou seja, é algo interno, é algo do nosso ser, não é algo da nossa voz, algo do nosso corpo físico, é algo do nosso espírito, tá? Então, uma oração com fervor é uma oração sincera, de um derramar de alma diante de Deus, né? Agora, Thomas Watson ele vai colocar 3 pontos importantes aqui. Para orar com fervor, o Watson expõe 3 considerações. Primeiro, a oração sem fervor não é oração. Tal pessoa está falando e não orando, tá? A primeira coisa com relação à oração fervorosa é que se você não tiver fervor, você não tem oração. Porque essa oração não está subindo, não está indo até Deus. Não é você falar com Deus, tá? Você está só falando, você não está orando, né? Então, a primeira coisa é que oração sem fervor, essa oração sem sinceridade, essa oração sem ser um coração envolvido naquilo que você está falando diante de Deus, não é uma oração genuína. Infelizmente, a gente consegue perceber a oração sem fervor quando ela é mortificada pela formalidade, tá? Por exemplo, imagine que você está num culto público ou um culto de oração, e aí o pastor diz, vamos orar por esses 3 pedidos, né? E aí toda a igreja fecha os olhos para orar por aqueles 3 pedidos. E você talvez até ore. Agora, você está orando de verdade? Ou você está só seguindo a formalidade? Você está só mencionando, mas na verdade você nem se importa com aquilo que você está pedindo. Você nem tem interesse naquilo que você está pedindo, tá? Então, por exemplo, alguém pede para você orar por fulano de tal que está doente, que está enfermo. E aí você ora porque mandaram você orar. Agora, se não tiver fervor, se o seu coração não estiver envolvido, aquilo não é oração. A questão é, você de fato está orando, pedindo para Deus que aquela pessoa seja curada, para que Deus tenha misericórdia dela, para que aquela doença vá embora. Você está envolvido naquilo que você está pedindo? Você sinceramente deseja aquilo? Ou você está orando apenas porque foi pedido para que você ore? Entendeu? Então, uma oração formal, sem fervor, é uma oração sem interesse, sem o espírito.
Eu acho que é o próprio Thomas Watson, em um dos sermões, ele vai dizer que o homem que ora sem fervor é como a pintura de um homem, onde é só uma pintura, não é um homem. Assim, parece ser uma oração, mas não é, porque não tem o Espírito nela. Você não está envolvido realmente com aquilo que você está pedindo. Você está mencionando, você está falando, você não está orando, tá? Então, toda oração sem fervor, sem o envolvimento do seu coração, sem o envolvimento do seu espírito, não é oração de verdade, porque não tem fervor. A segunda coisa, consideremos quanta necessidade temos daquelas coisas que pedimos em oração. Então, em primeiro lugar, a oração sem fervor não é oração. Em segundo lugar, para que você aumente as chamas do seu fervor, você tem que considerar quanta necessidade você tem daquilo que você está pedindo em oração. Mais uma vez, isso envolve a consideração, a meditação, o parar para pensar realmente naquilo que você está pedindo, se é aquilo que você realmente quer. Por exemplo, a parte negativa disso seria o quê? Seria, mais uma vez, você orar simplesmente, por exemplo, você tem uma lista de oração e você simplesmente segue essa regra, mas você realmente não está interessado naquilo que você está pedindo. Você entrega para Deus uma oração monótona, uma oração tediosa, onde você pula de assunto a assunto, onde você vai de um lado para o outro, simplesmente orando sem colocar seu coração em nada que você está pedindo. Você pede 10 coisas e o seu coração não está envolvido em nenhum das 10. Você está simplesmente colocando uma lista tediosa diante de Deus. É uma oração que nem você tem prazer de fazer, quanto mais Deus vai ter prazer de ouvir. Tá? Então, uma oração sem fervor é quando você só sai mencionando, colocando coisas onde você não tem a real necessidade de nada que você está pedindo. Por outro lado, uma oração fervorosa, por ser uma oração feita de todo o coração, você está inteirado naquilo que você está pedindo. Você percebe a importância daquilo que você está suplicando diante de Deus. Volta mais uma vez para aquela pessoa que está enferma e que alguém pediu oração por ela. Se você for orar para alguém que está enfermo, sinta-se como se você estivesse enfermo com ele. Perceba a necessidade daquela pessoa, a dificuldade daquela pessoa. Perceba a importância dela ser curada para a família, para ela mesma, para a glória de Deus, porque isso vai trazer glória a Deus, já que foi feito um pedido de oração. Se houver uma resposta, Deus será glorificado como a fonte de todo bem. Se você de fato se envolver com a oração, com aquilo que você está pedindo, você vai conseguir orar de coração, orar com fervor. Agora, se você não colocar o seu espírito naquela oração, você não vai conseguir orar com fervor, tá? Então, para você orar com fervor, você precisa se envolver naquilo que você está pedindo. Isso você pode colocar várias coisas dentro do que você já costuma orar diante de Deus. Por exemplo, você já ora pela sua vida de santidade? Você ora pela conversão da sua família? Você ora pelo seu pastor? Ora pela igreja? Você ora por algum irmão que está precisando de um trabalho? Considere essas coisas que você está orando, que você vai conseguir orar de coração. Você vai conseguir orar com fervor. É como aquela conversa que você está tendo com alguém, né? Você coloca um assunto, aquela pessoa discorre sobre aquele assunto, você aumenta aquele assunto, enfim, os dois começam a falar bastante sobre aquele assunto, e aí você percebe a importância daquele assunto. Isso acontece na oração. Quando você vai diante de Deus e começa a falar daquele assunto, dá razões argumentativas para aquele assunto, mas você considera a importância daquilo que você está orando, isso vai lhe ajudar a orar com mais fervor, tá? Em terceiro lugar, que ele coloca aqui, é somente a oração fervorosa que tem a promessa de misericórdia fixada a ela. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, verso 13. Ou seja, não há nenhuma promessa para orações mortas. A promessa é feita somente para orações fervorosas. Isso é o que o Thomas Watson escreve. E mais uma vez, isso define o que é oração fervorosa para ele. Para Thomas Watson, para os puritanos, uma oração fervorosa não é uma oração eloquente ou alta, é uma oração de todo o nosso coração, como ele coloca aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Se a única oração que tem promessa de misericórdia da parte de Deus é a oração fervorosa, então isso tem que nos incentivar a orar com mais fervor, a orar com mais veemência, a orar com mais importância aquilo que nós estamos suplicando diante de Deus, tá? Então, para você ter uma prática da oração, quando você for se direcionar a Deus, lembre-se, você deve orar a Deus com fervor, com todo o seu coração. Como você consegue fazer isso? Lembrando que oração sem fervor não é oração.
considerando a necessidade que você tem daquilo que você vai pedir, daquilo que você vai suplicar, e lembrando que Deus vai derramar sua misericórdia e promete responder a todo aquele que vai até Ele de todo o coração, tá? Isso tem que lhe incentivar a orar com mais fervor. E em terceiro lugar, a terceira coisa que o Watson coloca é que nós tenhamos uma oração, ou como ele coloca aí, né? Ore com concentração, ore de uma forma concentrada. A oração que prevalecerá com Deus deve ter uma firmeza de mente. Preparado está o meu coração, ó Deus. Salmo 57:7. Na oração nós estamos viajando para o trono da graça. Mas quantas vezes nós, por vãs imaginações, saímos dessa estrada, tá? Uma coisa boa dos puritanos é que eles eram realistas. Eles não estão pintando um quadro que nem eles mesmos alcançaram. Pelo contrário, eles sabem o que é lutar para ter uma vida de santidade. E eles sabem o que é você ter dificuldade quando você vai orar a Deus e começa a ter vários pensamentos que atrapalham a sua oração, né? Thomas Watson, ele vai dar um exemplo, no livro ele vai argumentar mais, né? Mas a ideia dele é essa. Assim como um viajante que ele vai para certo lugar, mas ele acaba se distraindo por alguns pontos turísticos e ele sai da caminhada, e quanto mais ele sai, mais dificuldade ele vai ter para chegar no seu destino. Assim muitas vezes é nós. Nós vamos orar a Deus, nosso destino é o trono da graça, mas quantas vezes nossos pensamentos vão para o nosso trabalho, vão para o Instagram, vão para algum vídeo que a gente assistiu, vão para alguma história, vão para vários lugares e nós temos dificuldades de orar de uma maneira concentrada. Muitas vezes as pessoas acabam nem orando por causa disso. Elas tentam orar, mas com a cabeça muito cheia, indo para um lugar, indo para outro, elas acabam não conseguindo orar, desistem, né, da oração. Então, é importante que quando nós formos orar até Deus, nós saibamos tratar a nossa mente, né? Para que a gente consiga orar de uma maneira concentrada. Aí o Thomas Watson, ele coloca o Salmo 57, quando ele diz, preparado está o meu coração, ó Deus. Ou seja, o salmista preparou o seu coração para fixar somente em Deus, para ele estar atento somente a Deus, e não para que ele esteja despreparado, olhando para vários lugares, tá? Como nos concentrar em oração? Então vamos ver alguns conselhos que vai nos ajudar quando nós formos na prática da oração, conseguir nos concentrar melhor, tá? Primeiro, muito do que acontece na oração é culpa do que acontece conosco fora da oração. Watson escreveu, Davi estava constantemente meditando sobre Deus. Quando acordo, ainda estou contigo. Aquele que se permite ter pensamentos vãos quando não está em oração, dificilmente terá outros pensamentos durante a oração. O Watson, ele coloca aqui, em primeiro lugar, a oração como parte de uma vida cristã, tá? Então, a oração não é simplesmente aquele momento especial onde nós nos colocamos diante de Deus para orar. Pelo contrário, a oração ela é uma parte da nossa vida, tá? De acordo com o que acontece fora da oração na nossa vida, vai acontecer dentro da oração. Então, por exemplo, Davi, ele estava com Deus quando ele acordou, né? No sentido de que Davi, ele tinha o costume de usar outros meios de graça fora a oração, como, por exemplo, a meditação, a leitura da palavra, comunhão com os santos. Então, se a sua vida, você costuma buscar a Deus fora da oração, utilizando outros meios, como, por exemplo, faz parte da sua vida a leitura bíblica, a meditação, ouvir pregações, cantar louvores a Deus, ter comunhão com os santos. Se você já tem um ambiente onde você costuma buscar a Deus, então na hora da oração vai ser mais fácil você conseguir se concentrar em buscar o Senhor. Agora, se você costuma fora da vida de oração, ter uma vida onde Deus não é tão envolvido, por exemplo, a sua vida é somente trabalho, entretenimento, redes sociais, mídia, filmes, séries, coisas que não são espirituais em sua natureza, e você consegue ter a maioria do seu tempo gasto com pensamentos focados nessas coisas, sem focar na vida espiritual, então é claro que quando você for orar, você vai ter dificuldade de manter uma mentalidade espiritual. Por quê? Porque você já está acostumado com outro tipo de mentalidade, você está acostumado com outros pensamentos. Quando você for querer colocar pensamento espiritual na hora da oração, você vai ter dificuldade. É diferente de alguém que já está acostumado a ter uma mente mais inclinada a pensar nas coisas espirituais.
que aí quando ele vai orar, então ele já está acostumado a pensar em Deus, em quem ele é, na sua soberania, no seu poder, aquilo que ele vai orar, necessidade espiritual e tudo mais, tá? Então, se você quer ter mais concentração na oração, você vai ter que ter uma vida mais focada em Deus, tá? Você vai focar em Deus na sua vida, então na oração você vai conseguir manter-se focado em Deus. Se você foca em tantas outras coisas, menos em Deus na sua vida, você não vai conseguir focar em Deus na hora da oração. Então, muito do que acontece na oração depende do que acontece fora da oração. Isso é o que ele quer dizer nesse primeiro conselho dele. Em segundo lugar, ele coloca o seguinte: vigie seu coração a todo instante durante a oração. Ele escreve: lemos sobre os anjos subindo e descendo a escada de Jacó. Assim, em oração, vocês verão os vossos corações subindo ao céu e em um momento descendo sobre objetos terrenos, né? Aqui ele reconhece mais uma vez a dificuldade que nós temos de conseguir se concentrar em oração. Agora, ele coloca o seguinte: vigie seu coração a todo instante. Então, vamos supor, você está orando. Quando você vai querer orar, ou você está orando e começa a pensar no trabalho, começa a pensar numa série, começa a ter pensamento em um problema que não tem nada a ver com oração, quando você perceber isso, volte imediatamente para a oração. Ou seja, você tem que estar vigiando o seu coração, para na primeira escapulida, no primeiro momento que ele se afastar do que ele está fazendo, você traga ele de volta. Inclusive, utilize essa fugida dele como a razão para voltar à oração. Então, vá até Deus e diz: Senhor, peço perdão pelos meus pensamentos, peço perdão porque eu estou diante do Senhor, diante do Deus de toda a terra, e eu ainda assim consigo pensar em outra coisa. Então, vá até Deus, reconheça seu pecado, reconheça o que você fez, reconheça reconheça a sua falta de atenção e volte-se a ele o mais rápido possível. Thomas Watson vai dar um exemplo de alguém que se coloca diante de um rei terreno, né? Alguém que se coloca diante de um rei terreno, não vai, enquanto ele está falando com o rei, ele não vai pensar em outra coisa. Ele vai tentar ser concentrado no que ele está falando para que ele não faça feio diante do rei. Da mesma forma, nós estamos diante do Rei da Glória. Quando o nosso primeiro pensamento fugir, arraste-o de volta para diante de Deus, peça perdão, coloque ele diante de Deus como um erro e peça auxílio para que você continue concentrado, tá? Então, vigie seu coração para que ele não escape da oração. Quando você perceber que ele escapou, traga ele de volta. E por fim, em terceiro lugar, implore pela ajuda do Espírito de Deus para fixar as vossas mentes e torná-las objetivas e sérias à oração. O navio sem piloto flutua mais do que navega. Que os nossos pensamentos não flutuem para cima e para baixo na oração. Precisamos que o bendito Espírito seja o nosso piloto para nos orientar. Só o Espírito de Deus pode controlar os nossos pensamentos. O terceiro ponto do Thomas Watson é que a gente peça ajuda ao Espírito Santo para que ele nos fortaleça e nos mantenha fixos com o nosso pensamento em Deus durante a oração. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele é o nosso principal auxiliador em nossa vida de oração. Nós temos que orar no Espírito, né? Nós recebemos um espírito de súplicas, de oração e súplica, né? Nós somos chamados a orar no Espírito de Deus e o Espírito intercede por nós, porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como devemos. Então, a oração é um dos poucos deveres na Bíblia que mais o Espírito Santo está ativo em nós. Por quê? Porque o papel do Espírito nos mantém em comunhão com o Pai e com seu Filho. Lembra daquela bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi nos dado para nos manter em comunhão com o Pai e com o Filho. E claro, né, um dos melhores momentos dessa comunhão acontece em oração. Então, se você percebe que está tendo muita dificuldade na oração, principalmente em termos de concentração, você pode suplicar a ajuda do Espírito Santo. Você pode pedir para que Deus lhe dê mais do seu Espírito, para que o Espírito lhe ajude a ter comunhão com o Pai e com o Filho, tá? Nós vamos falar muito melhor sobre isso nas próximas aulas, quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a oração, tá? Mas, de todo, quando você tiver problemas com a oração, o segredo não é abandonar a oração, não é deixar de orar, tá? Mas também você deve, claro, confiar no Espírito Santo para que Deus possa lhe auxiliar nessa vida de oração. Lembrando que esses três pedidos é um mais importante que o outro. Lembre-se, em primeiro lugar, se você quer se concentrar melhor em oração, não tenha a oração como a única parte espiritual do seu dia, não. Tenha uma contínua meditação em Deus, leia a palavra, escute louvores, ouça pregações,
tenha comunhão com a igreja, busque ter uma vida espiritual como um todo. E isso vai lhe ajudar a ter um momento de oração. Talvez o maior problema na oração não é a oração, é fora dela. Talvez o principal empecilho para ter uma vida de oração é uma vida de negligência. É uma vida sem espiritualidade nenhuma. Então você não vai conseguir ter uma vida de oração. Porque para ter uma vida de oração tem que ter uma vida inteira fixada no Senhor, né? Em segundo lugar, mais uma vez, como ele coloca, vigie seu coração para assim que ele sair, traga-o de volta. E terceiro lugar, sempre nós temos o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa ter uma vida de oração concentrada, né? Quando nós formos então nos dirigir ao Senhor na prática da oração. Conclusão, para nós terminarmos. A oração é um grande privilégio para nós. Por isso, precisamos aprender a praticá-la corretamente, sabendo como nos dirigir a Deus. Devemos orar com argumentos, pois o Senhor se agrada em ouvir nossas razões. Além disso, devemos orar com fervor, colocando todo o nosso coração na oração, reconhecendo a necessidade do que pedimos e sendo fervorosos em espírito. E por fim, é essencial reconhecer nossas fraquezas e vigiar nosso coração para manter a concentração na oração. Esses 3 conselhos serão de grande ajuda na prática da oração. No fim, irmãos, que Deus nos ajude a termos uma oração mais prática, né? Essa, mais uma vez, isso aqui são conselhos bem práticos, realmente, qualquer pessoa pode colocar isso em prática, de fato, mas faça isso, porque isso é abençoador. E isso, de fato, é orar de verdade, né? Se você não costuma utilizar argumentos na oração, você vai perceber como que é maravilhoso orar utilizando argumentos. É maravilhoso, mais uma vez, não porque você coloca Deus contra a parede, mas porque a palavra de Deus lhe empurra a orar corretamente, da forma como ele estabeleceu, né? Utilize as promessas, utilize os atributos de Deus, estabeleça razões para que você possa dar razão a Deus, para que você receba aquilo que você está pedindo, né? Que você está suplicando. Ore a Deus com fervor, né? De todo o seu coração, envolvendo-se no que você está pedindo, não uma oração da boca para fora, hipócrita e informal, né? Pelo contrário, uma oração verdadeira por aquilo que você está pedindo, que você está envolvido naquilo que você está pedindo. E por fim, tente se manter concentrado na sua vida de oração, né? Não deixe com que a sua mente vagueie por aí, que isso torna mais dificultoso a prática da oração. Mas se você manter sua mente concentrada, focando no Senhor, focando no que você está pedindo, aí você vai ter proveito na sua vida de oração, tá? Que Deus abençoe você. Eu quis trazer essa aula mais prática para poder a gente sair um pouco desses conceitos maiores, né? Que são muito importantes, são fundamentais para a nossa vida de oração. Mas aí está, então, Thomas Watson trazendo alguns conselhos mais práticos para vocês, tá? Pode ser que você imagine, meu Deus, como é que eu vou conseguir de fato ter essa vida de oração? Pelo auxílio do Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos tratar nas próximas aulas sobre oração. Deus abençoe, não deixe de voltar aqui embaixo para você colocar nota da aula, o que você achou da aula. E é isso, qualquer coisa, fique à vontade para comentar aqui embaixo, deixa alguma pergunta, deixa algum comentário. E é isso, que Deus abençoe vocês e nossa vida de oração. Amém.